Opa, e aí, beleza? Bem, continuando então com o nosso curso de Proxmox. Na aula passada a gente viu um pouco sobre clones de máquinas virtuais e também a questão de criação de snapshots. Só que a aula anterior ela ficou muito grande para dar continuidade, que era a ideia, né, dar continuidade com a criação de snapshots, backup e também templates. Eu resolvi então dividir a aula em dois assuntos, né, em duas partes. E na aula de hoje a gente vai continuar então com a criação de snapshots, agora a partir da criação de máquinas virtuais a partir de snapshot criado. Além disso, a gente vai ver também backup, os tipos de backup possível dentro do Proxmox, das máquinas virtuais, e a gente vai falar um pouco também sobre templates e criação de templates, criação de máquinas virtuais a partir de templates. Vamos seguir agora então com a aula sobre snapshots e como criar máquinas virtuais através do snapshot criado. Então, eu quero criar, como eu estava falando ali, uma cópia da minha máquina virtual a partir de um determinado snapshot. Então, a situação atual ela está toda detonada, mas eu tenho outras duas situações. Mas eu não queria mais mexer nisso aqui, eu queria criar já uma nova máquina virtual, mas completinha conforme o instalado ok. Ou sem arquivos, sem o arquivo teste. Como é que eu posso fazer isso? Eu venho aqui na minha máquina, dou o botão direito, vou em clone. Então vou clonar ela, entre aspas, né? Coloco ali o 111, por exemplo, o ID, eu deixo o ID que ele está. Eu vou colocar ali Debian 3. Modo full clone, né? Que é como a gente viu anteriormente. E snapshot, aqui que está o segredo. Deixa eu botar mais para baixo aqui. Se eu selecionar em snapshot aqui, eu tenho as opções do snapshot que eu vou utilizar, e a partir desse snapshot ele vai criar uma máquina nova. Ele vai fazer o clone a partir do snapshot. Então, por exemplo, eu quero uma máquina virtual a partir que contém os dados ali instalada ok. Então eu clico aqui, instalado ok, boto ali escolho, né, o meu storage de destino, escolho o tipo de disco que eu quero e dou um clone. O que ele vai fazer? Deixa eu ver se eu tenho espaço no meu disco local para ele fazer isso. Ele vai estar pegando aquela máquina virtual lá, ó, então ele pega aquela máquina virtual, aquele determinado snapshot que a gente selecionou, e as informações somente daquele snapshot que ele vai criar, que ele vai utilizar para criar uma máquina virtual nova. E está aqui ela. Então essa máquina virtual Debian 3 ela é totalmente funcional e com os dados ali que a gente tinha no nosso primeiro snapshot. Então aqui a gente, a partir ali do snapshot que a gente fez, ele criou a nossa máquina virtual, né? Essa máquina virtual aqui estaria funcional, pronta para funcionar. A outra máquina virtual, que é a 110, que tem todos os snapshots aqui, ó, ela continua lá e continua rodando, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho a console dela, não tenho mais. Mas eu tenho ela ali disponível, então, e provavelmente como ela tá, na verdade ela tá parada, mas ela tá com aquele RM que a gente deu ali, né, que é a remoção. Então eu quero voltar à situação antes da remoção, do comando de remoção. Eu seleciono ali o snapshot que eu quero, dou um rollback, e ele vai me perguntar, tu quer voltar para esse snapshot aqui, sem arquivo teste? Sim. Então ele vai dar um detalhes ali, ó. Ok. Mostrou o rollback ali e o now dele, ou seja, agora nesse exato momento ele pegou o snapshot, né, que é sem arquivo teste, e ela está disponível e já está inclusive inicializada nesse cara. Se eu for na console ali dela, está me mostrando exatamente aquela informação do teste antes da nossa remoção RM -rf barra, né? Então eu fico com a máquina virtual com esse snapshot aqui ativa, funcional, e a outra também que eu criei, que é um clone criado a partir do instalado ok, também aqui. Então a gente pode trabalhar bastante com o snapshot, inclusive com clones com snapshots é bem útil para o dia a dia, principalmente quando a gente precisa fazer alguns testes com algumas aplicações, alguns serviços, ou mesmo atualizações. A gente quer atualizar o nosso Linux, atualizar o nosso Windows, então o snapshot nos ajuda bastante.
E ainda mais com essa opção, além do rollback, que é uma opção normal, né, retornar, a gente tem a opção também de fazer um clone, então chegar na nossa máquina virtual, né, em clone, e fazer um clone a partir de um snapshot, de um determinado snapshot. Isso ele é bem útil, que é o caso que a gente fez aqui, e a gente criou uma máquina aqui, que é a Debian 3, né, a partir de um determinado snapshot, né. Vou remover essa máquina aqui, então, que a gente não precisa dela. Ok. E é assim mais ou menos que funciona o nosso snapshot, tá? Agora a gente vai dar uma olhada no backup. Como é que funciona o backup da máquina virtual e o backup agendado. O backup funciona assim. Eu tenho a minha máquina virtual, ela está aqui, ela está ligada, beleza, eu quero fazer um backup dela, backup de toda a minha máquina virtual. O backup significa, eu quero copiar ela, seja para minha unidade local, né, o backup compactado dela, ou eu quero copiar ela para um outro storage meu. Então, o primeiro detalhe importante é o seguinte, é o storage que a gente vai fazer a cópia desse backup, tá? Então eu vou lá em Data Center, em seguida eu vou em Storage. Por que eu estou chegando aqui? Porque eu quero mostrar esse storage que eu adicionei aqui. A gente tem um storage chamado local e eu tenho um outro storage chamado backup. O que ele é? Ele é um storage que eu estou utilizando o NFS, ou seja, ele está na minha rede, ele está nesse servidor 9210, ele tem essa pasta compartilhada lá via NFS, né? A gente já viu alguns detalhes referente a storage lá no nosso módulo de storage, mas eu vou reforçar essa questão do conteúdo aqui. Para ele permitir que eu grave backup dentro de um determinado storage, eu tenho que vir aqui, tenho que verificar se o backup, então VZ backup, VZ dump backup file, se esse cara ele está selecionado. E aqui no nosso caso está. Agora eu desmarquei ele, voltei a marcar ele, então ele está azulzinho, ele está selecionado. Significa que esse meu storage ele está armazenando, ele é permitido que ele armazene backups, tá? E a gente vai ver como isso é importante depois, porque somente os storages que é permitido armazenar backup é que vão aparecer na nossa lista de backups, tá? Uma outra opção importante, uma nossa lista de destino de backups. Outra opção importante é esse máximo de backups. O que é isso? É qual a quantidade máxima de backups de uma mesma máquina virtual que ele vai gravar. Então aqui está selecionado 3. Então eu posso fazer no máximo 3 backups de uma determinada máquina virtual. Quando ele for fazer o quarto backup da máquina virtual, ele vai dar um erro, vai nos mostrar esse erro e vai dizer que não foi possível fazer o backup. Por isso a gente tem que ter muita atenção, porque ele marcando essa opção aqui máximo de backups, significa que a gente tem uma garantia de utilização de disco, né? Olha, ele não vai encher o meu disco com backups, mas ao mesmo tempo ele tem um limitador, e esse limitador ele não vai subscrever o último, ele vai dar um erro e vai dizer que não foi possível executar o backup. E aí a gente vai ter que manualmente remover esses backups anteriores aí para ele poder continuar fazendo backups, tá? Agora eu vou ir no meu storage local e vou mostrar que o meu storage local ele não tem a opção marcada de backups, tá vendo? O VZ dump backup file não está marcado, então eu não posso fazer backup para dentro dele. Agora voltando na minha máquina Debian aqui que eu tenho, eu clico nela aqui. Aí para eu fazer um backup dela, é só eu ir na aba backup. Aqui ele vai mostrar todos os backups de todas as máquinas, tá? Que estão no storage backup. O storage backup é o único storage que eu tenho que fornece a opção de backup, por isso que ele aparece aqui. Mas ele não vai aparecer só o backup da minha máquina virtual que está selecionada. Então se eu tenho um backup do meu Windows lá, ó, e o do meu Debian aqui, ele vai aparecer os dois aqui na minha lista, tá? Para eu fazer um backup, então, estou com a minha máquina selecionada aqui, clico em backup agora. Aí ele vai me perguntar qual storage que eu tenho que largar esse backup. O storage backup, que é o único disponível. O modo snapshot, e tem suspender ou parar também. O suspender e o parar, eu vou ficar com a minha máquina inativa, a minha VM inativa durante a execução do backup. Com o modelo snapshot, a minha máquina ela pode estar ligada, como é o caso aqui da Debian, né? Ela está inicializada e as pessoas acessando, enfim, e eu posso fazer um backup dela. E ela vai perder um pouco de performance, mas não vai ficar indisponível, tá? E o tipo de compressão, eu estou utilizando LZO rápida, que é tipo de compressão
de compactação dela, tá? Ela também tem a opção de gzip ou nenhum tipo de compactação. E clico em backup. Aí, ó, ele vai me mostrar algumas opções aqui e vai mostrar percentual de backup que ele está executando dessa minha máquina virtual. Então aqui ele está executando um backup, tá? Esse backup está sendo feito por rede, porque ele está num servidor, tá? E está ali ele. Então foi feito o backup e o tamanho do backup ficou em 361 MB. Vou atualizar a tela aqui, ó. Ó, vou voltar no meu Debian aqui, Debian 2, né, que é o cara que eu fiz o backup, e tá ali ele, ó. Então, como é que eu sei que é o meu Debian 2? Pelo ID, tá vendo? O ID 110. Então, se lembra que lá no início eu falei, o ID que é o importante e tal. Tá aqui a prova disso, ó. É sempre o ID que ele se refere. Então, o ID da máquina é 110. Foi feito tal dia, tá aqui, e o tamanho dele. E tá aqui no nosso storage de backup. Eu quero restaurar ele. Vamos imaginar que eu removi minha máquina virtual, né? Removi minha máquina, eu quero restaurar ela. Então, deixa eu dar um parar aqui, vou remover ele. Parei ela. Tô removendo. Tem que esperar um pouquinho aqui. Vou remover a minha máquina virtual. Está sendo removido, ok. Então não tenho mais minha máquina virtual disponível aqui. Então se eu for lá no data center, ou melhor, desculpa, se eu for direto aqui na minha storage aqui, ó, backup, que é a storage que tem o backup, for em conteúdo, tá aqui o meu backup. Clico em restaurar. Ele vai me perguntar, como eu não tenho mais nenhuma máquina virtual lá, que é a máquina virtual anterior, ele vai me perguntar qual o ID que eu quero restaurar, com qual ID a máquina vai ter, né? Qual ID que ela vai ter, no caso eu vou botar 110, e o storage que ela vai ficar armazenada, qual o storage que a minha máquina virtual vai ficar armazenada, vai ser então, vou deixar ela no local e com o ID 110, vou dar um restaurar. Ele vai fazer, está fazendo aqui a restauração da minha máquina virtual para o meu storage local com aquele ID que eu passei. Está finalizando ali. Tarefa ok, finalizado. Fechei aqui, ó. E eu tenho meu Debian 2 com o ID 110. Eu poderia ter posto o mesmo ID da anterior, eu não me lembro realmente o ID da anterior, mas o fato é que eu estou com ela restaurada aqui. Então fiz um backup da máquina, removi a máquina e fui lá no data center, no meu storage, desculpe, fui no meu storage aqui vinculado ao meu servidor, né, no storage de backup, e fui lá no conteúdo e fiz a restauração da máquina virtual para dentro do meu servidor. E tá aqui ela disponível para mim. Tá aqui ela disponível para mim, tá? Então é assim que a gente faz a restauração da máquina virtual e é assim que a gente faz uma cópia da máquina virtual, né? Era 110 mesmo. Aí eu posso fazer, vou fazer mais 2 backups aqui dela. E pra gente ver ali como dá um erro se eu tentar a terceira vez o backup. Por que se eu tentar a terceira vez o backup? Porque finalizou aqui. Porque lá no meu storage eu selecionei que eu vou ter no máximo 3 backups. Então no quarto backup ele dá erro. No quarto backup ele vai me dar erro. Vou fazer mais um backup. Ok. Então meu terceiro backup eu acho esse, né? Isso. Agora eu vou fazer um quarto backup da minha mesma máquina. Então é a minha 110 Debian 2 aqui, né? Backup agora. Backup. Backup
finalizou, apenas 3 backups são permitidos. Por favor, considere remover os backups antigos, porque eu tenho vinculado ao meu storage de backup, né, o storage que eu estou fazendo o backup, tenho vinculado que é permitido somente 3 backups lá na configuração do meu storage, tá? Se eu for fazer um backup de uma outra máquina virtual, não aquela, fazer um backup, ó, aparece, como eu falei, o backup de todas as máquinas virtuais do meu servidor. Vou fazer um backup agora da minha 103, que é a minha outra, usando os mesmos atributos, ele vai fazer sem problema nenhum, até chegar a 3, que é o número mínimo que a gente tem. Então, o backup diretamente da máquina é ali que a gente configura, tá? A gente tem uma outra maneira de fazer backup, que é a seguinte. Ó, tô aqui com meus agora 4 backups, 3 de uma máquina e o quarto da outra. Tem uma maneira aí mais, não digo inteligente, né, mas que tu pode planejar melhor os backups, vindo diretamente aqui em Data Center, tá? Clicando em Data Center, aí procura aqui backups. Desculpe, não é em Data Center, é no servidor Proxmox, tá? No servidor de virtualização. Aí tu tá no servidor de virtualização, tu seleciona, tu procura aqui a aba backups. Não, desculpe, é mesmo em Data Center, é que eu me passei ali mesmo. Em Data Center, tu procura ali a aba Backups, tá aqui ela, né? Então, no Data Center, Backups, aí eu adiciono, clico em adicionar. Aí ele vai me dar várias opções, ó, que significa o quê? Eu posso planejar os meus backups. Eu quero que meus backups sejam feitos no storage backup, no dia, não quero sábado, eu quero terça-feira, ele fica assim por causa dessa cedilha, né? Tempo de início, então a hora que ele vai inicializar, modo de seleção, incluir as VMs selecionadas. Aqui eu marco as VMs que eu quero que faça backup a partir daquela data ali que eu defini, do dia da semana e da hora especificado. Se tiver configurado o e-mail, bota um e-mail para ele mandar uma notificação sempre, ou quando houver erros. Tipo de compressão e o modo snapshot, ou seja, a máquina pode estar ligada que vai ser feito o backup. Uma vez feito isso, eu crio, e uma vez criado, eu vou ter um agendamento de backups. Então, eu vou ter um agendamento de backups das minhas máquinas virtuais, utilizando então em Data Center a aba Backup, e eu vou ter aqui meu agendamento de backups. Tá aqui ele, ó, tá? Que é muito útil também para informática, né? Para manutenção no serviço de máquinas virtuais. Então, assim a gente finaliza, tá? O backup, tanto por agendamento quanto o backup local de cada máquina, né? Backup vinculado ali a cada máquina, um backup que é só naquele momento, então via máquina não tem como tu fazer um agendamento. Para finalizar esse nosso módulo, a gente vai ver o último assunto referente às máquinas virtuais, que é o template. O que é template? Template é o seguinte, ó. Eu tenho, por exemplo, o meu Debian 2 aqui, tá? Eu tenho ele configurado e ativo. Eu tenho ele configurado, só que eu quero, eu instalei ele, tá padrão, tá atualizado, só que eu vou ter que criar vários Debian depois dele, ou também funciona para Windows, o que for a nível de máquina virtual. Eu vou ter que criar vários depois dele. Tem que criar a partir dele, eu tenho que criar várias máquinas virtuais. Mas a partir dele, ou seja, ele já está atualizado, tudo, só que eu vou precisar mais 10 Debian, e de vez em quando eu vou criar outros Debian igual aquele ali. Eu quero que aquele ali seja o meu Debian mestre, que a partir dele eu instale os serviços específicos para outras máquinas virtuais. Para esse tipo de utilização, a gente usa template. Como é que a gente faz? A gente tem o nosso Debian 2 aqui, ele está no padrão, está atualizado, está como a gente quer. A gente dá o botão direito nele e vem aqui em Convert to Template. Converter? Sim. Ele está procedendo ali, né? E depois ele muda o ícone. Depois que ele converteu essa máquina para template, a gente não consegue mais inicializar ela, a gente não consegue mais alterar configurações do sistema operacional dela.
ela é um template, ela está congelada. Ela serve somente agora para, a partir dela, a gente criar novas máquinas. Tá? Então, eu quero criar um novo Debian. Então, dou um botão direito nela aqui. Então, eu vou remover meu Debian anterior ali, o Debian 0, porque eu estou com pouco espaço em disco. Então, vou remover esse Debian 0 aqui. Ok. Então, eu tenho o meu template aqui, né? E eu quero agora fazer um outro Debian, então eu quero criar um novo Debian. Para eu não precisar criar uma máquina virtual vazia, instalar todo o Debian, atualizar, eu sei que eu tenho esse template meu pronto para isso aqui, que já está atualizado. Para eu criar uma máquina a partir dele, dou um botão direito nele e vou em clone. Aí ele vai me perguntar qual o ID da máquina virtual que eu quero criar, por exemplo, 102, o nome Debian 1, Debian 5, vou botar aqui só para... Aí, modo, tá? Eu tenho dois tipos de opções aqui que eu posso definir para a minha máquina virtual, tá? Para a criação da minha máquina virtual a partir de um template. O modo full clone significa que ele vai pegar toda a minha máquina, meu template, vai criar uma cópia dele, uma cópia do disco dele, enfim, e deixar disponível como uma máquina independente, uma VM independente. Ó. Então, tipo de storage local, do tipo HAL, por exemplo, e clone. Então ele está criando uma nova máquina virtual baseada no meu template, inclusive com as informações do disco da minha template, tá? Então tá aqui, ela está completamente nova, ela é nova, porém todos os dados que eu tinha no meu template, ela está ali. No momento que eu inicializar ela cria uma vida nova. E aí, ela com os dados anteriores, eu vou fazendo as modificações, enfim, e não vai modificar em nada o meu template. Meu template continua congelado lá, tá? O espaço que essa minha máquina nova ocupa é exatamente o espaço que o disco rígido do meu template ocupa. Então eu tenho meu template aqui, ele tem 2 GB de disco, e a minha máquina nova vai ter, por ser um clone do meu template, 2 GB de disco, tá? Existem opções no Linux, por exemplo, que é o OEM, configuração de OEM para máquinas novas. É um tipo de configuração que a gente tem, que a gente pode configurar no nosso Linux, que aí quando tu liga, é como se tu inicializasse ele pela primeira vez, ele vai te perguntar, por exemplo, qual o nome da máquina, qual o IP. É que nem quando tem Linux pré-instalado em máquinas novas, a gente liga e ele já vem pré-instalado, né? Então, antes da gente criar essa máquina template, a gente pode fazer essa configuração de pré-instalação e deixar ela template como configuração de pré-instalação. Qual a vantagem disso? Sempre quando eu criar uma máquina nova, inicializar ela, ele vai me fazer as perguntas básicas para inicializar, de nome de computador, IP, enfim, essas opções que a gente vai utilizar na criação da máquina nova. Então a gente vai ter máquinas individuais, porém pré-instaladas a partir do nosso template. Isso também funciona no Windows. O Windows tem um serviço lá, deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar do nome dele. Mas o Windows ele tem uma opção também que tu deixa ele como se fosse OEM, ou seja, pré-instalado. Isso significa que quando a gente ligar o nosso Windows pela primeira vez, nossa VM, ele vai fazer perguntas, qual o nome da máquina, ou que tipo enfim, ali, IP, e as opções aquelas de pré-instalação. É Windows Automated Installation, é o nome do serviço do Windows, né? E aí a gente configura o Windows Automated, por exemplo, e cria um template dele e deixa ele quietinho ali. Quando a gente criar uma máquina a partir do template, sabe que quando a gente ligar ela pela primeira vez, ela vai fazer essas perguntas. Isso tem muita vantagem para a gente fazer quando a gente precisa criar muitas máquinas virtuais de diferentes nomes, enfim, isso é uma mão na roda. E tem uma outra opção na hora de criar um clone, né, ou seja, criar uma máquina virtual a partir de um template. Que opção é essa? Eu vou ali em clone, tem o ID dela, nome Debian 9, chutei o nome, modo. Então a gente tem o full clone, que é o que a gente utilizou na outra, e o linked clone. Qual é a opção do linked clone? O linked clone, eu vou criar aqui um clone para a gente ver. O linked clone é o seguinte, ele utiliza a base do disco do nosso Debian template, do nosso template aqui que a gente criou. Porém, qualquer alteração que a gente fizer nele, ele vai fazer essa alteração num disco separado que ele cria, tá? É como se fosse assim,
Por exemplo, tá? Essa minha máquina virtual aqui, ó, ela está criada, foi criada a partir do nosso template, tá? Ela tem um disco exclusivo dela, 102 disco e tal. Se a gente for nessa 101 que a gente criou agora, Debian 9, a gente criou do tipo linked, o que acontece? Ela tem um disco de 2 GB, porém, ó, a base é o disco do template, que é o 110 disco 1, que é o template. Então ela vai ler os dados do disco do template, mas ela não vai fazer qualquer alteração no disco do template. Ela não vai alterar o disco do template. Se eu editar qualquer coisa dentro dessa minha máquina virtual, ele vai fazer as alterações aqui, ó, dentro desse VM101 disk que pode chegar a 2 GB. Então olha aqui, ó, eu tenho uma grande questão aqui que é a seguinte: atualmente ela não ocupa nada de espaço, porque ela não tem nenhuma alteração. Qualquer alteração que eu for fazer, aí ele vai agregando valor nesse arquivo e vai aumentando o tamanho desse arquivo aqui. É como se fosse um incremental, tá? Didaticamente a gente pode chamar como se fosse um incremental, ou seja, qualquer alteração que ela fizer, ela não vai fazer no disco base, que é o da template, mas vai fazer sim sobre esse novo disco criado que está zerado hoje. Então, fui lá, editei um arquivo e tal, alteração, ou seja, aquele arquivo editado vai ser salvo dentro dessa template. Isso é bem importante quando a gente precisa criar muitas máquinas virtuais e a gente não tem espaço disponível para todas e elas têm uma mesma base. Então, alterações que vão ser feitas, elas vão agregando ali dentro. Tem algumas limitações nesse modelo de linked, clone linkado, né? Que é o seguinte: ele só funciona sobre os arquivos RAW, o RAW, o QCAL2, né? Ou seja, o template tem que estar em cima do CAL, do QCAL2 ou daquele HD do tipo VMware. Se eu tenho ele sob LVM ou sob iSCSI, alguma coisa assim, ele não vai funcionar essa opção de linked, tá? Então é mais ou menos isso assim que a gente tem, tá? A nível de template, de criar clone em cima de template. Uma outra questão, claro, que vem dentro disso, né, lógico, mas ele precisa ter o acesso, essa máquina Deb 9 aqui, ela precisa ter acesso ao disco rígido vinculado ao meu template, tá? Então, se meu template for removido, esse meu cara que eu criei aqui, que é o clone, linked clone, o que vai acontecer com ele? Ele não vai mais funcionar, porque ele não tem dados suficientes para inicializar a máquina, tá? Mas o meu Debian 5, que é o full clone, esse vai funcionar, porque ele é totalmente independente do meu template. Mas no caso do fixed, né, no clone fixado ali ao meu template, aí sim eu estou ainda vinculado ao meu template. Por isso, se eu remover meu template, eu vou remover esse arquivo do meu template e não vou ter mais acesso e vou ter problemas. Então assim a gente finaliza a questão das máquinas virtuais ali, né, principalmente todas as tarefas, bem dizer, que a gente pode executar ou que são executadas em cima das máquinas virtuais. E a gente vai partir agora para a parte de container que a gente vai ver na outra aula. Muito obrigado e até o próximo curso. Até a próxima aula. Abração.